Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje nós trazemos uma roda de conversa urgente. A Igreja da Caminhada, a Igreja da Profecia, a Igreja que faz opção pelos pobres, neste momento é perseguida. Numa pequena cidade do interior de Goiás, Itapuranga, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Padre Celso Carpenedo, nosso grande amigo, companheiro, assessor do CEBI, está sendo perseguido neste momento. E este programa vem aqui fazer uma convocação e um convite a todos vocês que nos acompanham semanalmente. A convocação é que nós precisamos tomar conhecimento dos fatos que acometem essa perseguição sistemática e orgânica contra o Padre Celso Carpenedo. E o convite é para que a gente possa difundir essa notícia, difundir esse programa o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Nós não podemos ficar calados. É um convite de solidariedade, é um convite de profecia que nós queremos fazer nesta roda de conversa urgente. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindo, Padre Celso Carpenedo. Bem-vindo, Vantuí, professor Vantuí, à nossa conversa de paz e esperança. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, hein? Obrigado pelo convite, obrigado por estarmos juntos. E estamos aqui, eu e o professor Valtuir, animador de comunidade, agente de pastoral da nossa paróquia aqui de Itapuranga. Que maravilha. Prazer, Daniel, estar contigo depois de uma longa temporada, né? Que a gente não se via e eu fui me recordar aqui da sua passagem pela nossa querida Itapuranga. Prazer. Pois é, gente, eu vou contar para vocês. Eu já trabalhei em Itapuranga em 1999. Eu ainda era diácono, passei por aí 6 meses. E para mim trazer esse tema aqui para a nossa roda de conversa, para mim, toca a mim sensivelmente. Eu acho, já quero começar o programa, antes da gente conhecer vocês, aqui apresentar vocês para os nossos telespectadores, que está na hora da gente dar um basta. O que está acontecendo com essa cidade? Será que aí não existe campo para a profecia, para uma igreja de caminhada, para uma igreja povo de Deus? Pelo amor de Deus. Em 74, o padre Ivo Poleto foi expulso daí dessa cidade, quase a tiro. Em 1999, eu não duro 6 meses aí nessa cidade, eu tenho que ir embora. Foi expulso da Diocese de Goiás. Agora estão perseguindo o padre Celso Carpenedo. Basta, esse programa quer dizer um basta a tudo isso que está acontecendo. Desculpe o tom, Padre Celso, Padre Vantuí, é assim que a gente começa o nosso programa, mas é desse jeito que a gente vai falar de paz e esperança hoje, com profecia. Antes de a gente tratar do tema, de toda essa situação dolorosa, eu gostaria que o Padre Celso Carpenedo se apresentasse. Quem que é o Padre Celso? Qual é a sua história? Qual é a sua trajetória pastoral, a sua caminhada vocacional? Conta para nós, Padre Celso. Então, é um prazer a gente estar nessa conversa assim, de paz e esperança. É o que a gente mais está precisando, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Eu fui missionário de uma congregação missionária, jovem, estudante. E nós descobrimos Goiás, descobrimos a igreja da cidade de Goiás, a igreja da Diocese de Goiás, a igreja de Dom Tomás Balduino. E com um grupo de estudantes, nós terminávamos a filosofia na PUC, no Paraná. A gente resolveu dar um pulo para fazer uma experiência
missionária e de estudos, né, que havia nessa realidade aqui da cidade de Goiás, da Diocese de Goiás. Era um curso de teologia ligado à prática pastoral, e nós optamos por fazer assim a revelia da congregação que nos abrigava, de vir para cá e fazer essa formação aqui na Diocese de Goiás. E vimos no grupo de 4 estudantes, né? Um faleceu de acidente depois de um tempo, e fiquei aqui. A ideia era ficarmos 4, 5 anos, fazer esse curso, e depois a gente assumir a missão onde a congregação mandasse. Não deu certo, a congregação não aceitou. E aí ficamos por aqui. Eu, de 4 anos, já estou para 44 anos aqui na região da Diocese de Goiás. Depois, então já é um goiano, não é mais gaúcho, é goiano. Tem muito mais, tem o dobro de tempo em Goiás do que na minha terra, no Rio Grande do Sul, ou no sul do Brasil, né? E aí, quando nós chegamos em Goiás, eu sempre fui muito apaixonado pela vida religiosa, pela vida comunitária. E aí, o Mosteiro de Goiás estava se rearticulando, e eu entrei no Mosteiro de Goiás e fiquei por mais de 20 anos no Mosteiro da Anunciação do Senhor, na cidade de Goiás, cujo prior era Marcelo Barros. Inclusive ele está aqui numa reunião aqui em casa nesses dias, né? Então, e sempre o mosteiro nosso tinha uma característica muito própria. Era um mosteiro diocesano, praticamente. Era um mosteiro inserido na igreja local, inserido na igreja diocesana, e nós tínhamos assim um vínculo muito forte com Dom Tomás, né? Era um mosteiro da Igreja da Caminhada, da Igreja da Libertação, da Igreja dos Lavradores, da Igreja que se estabeleceu aqui a partir do Concílio Vaticano II, né? E com os problemas que nós vivemos no mosteiro, o mosteiro passou por uma fase difícil, fechamos o mosteiro, e aí, a pedido de alguns agentes de pastoral que insistiram, e eu estava disponível, me ordenei sacerdote presbítero, né? Eu não era presbítero, eu era simplesmente e bastante irmão no Mosteiro de Goiás. A gente tinha uma inserção muito grande, eu não sentia necessidade de ser presbítero, porque a diocese nos absorvia no trabalho. Eu me especializei em Bíblia, graças ao CEBI, e aí sempre me dediquei a esse trabalho de assessoria bíblica na diocese, principalmente. Fora também, me chamava o CEBI, eu me dispus, fui da coordenação estadual do CEBI, então tive assim, uma relação visceral com o CEBI, né? Hoje menos por bobeira, né? Não é que... Agora, comungo profundamente, sou filho do CEBI, gosto do CEBI, quero continuar ajudando, servindo na medida do possível. Não é que nossa igreja ultimamente está bem lá num plano muito inferior, não é segundo plano, nem terceiro. Eu acho que tem poucas paróquias, poucos agentes de pastoral interessados em formação, mas quero me dedicar ainda a isso, né? Me especializei nisso e quero continuar essa minha especialidade da contribuição para com as comunidades, de quem eu aprendi muito, de quem eu devo muito. Para mim é uma questão só de devolução, de troca, imensamente nessa universidade das comunidades de base na nossa diocese, né? E é esse pouco mais ou menos a minha trajetória. Eu morei um pouquinho antes do mosteiro, mas também durante a reestruturação do mosteiro. Eu morei muitos anos com o padre Francisco Cavazuti, um padre que foi atentado, foi baleado, viveu 30 anos cego, na missão ainda. E aí antes de ontem, descobrimos que o Vaticano dá a possibilidade de abertura à beatificação do padre Francisco Cavazuti. E para nós isso é muito forte, muito importante. A consagração desse caminho, dessa igreja servidora, dessa igreja profética, dessa igreja samaritana, uma igreja madalena, uma igreja que inclui as mulheres. Estamos aí.
Conheci o Padre Chico Cavazucci, e o que me impressionava é que um senhor idoso, né, cego, quando eu estive aí, e ele, a juventude tinha um carinho, uma aproximação com ele, era um poço de sabedoria, né? Realmente um Marte vivo, né? Imagina a gente ter uma Romaria dos Mártires, cujo mártir homenageado está vivo, caminhando na Romaria. Isso nós testemunhamos aí na Diocese de Goiás. Isso é extraordinário. E é bom dizer, gente, que o Padre Celso, quando o Padre Chico Cavazucci tomou esse tiro na cara, que foi para o hospital, passou vários meses em coma, foi o Padre Celso Carpanedo que estava lá na cidade que o Padre Chico era pároco, para administrar a paróquia e para dar estabilidade e organização ao povo de Deus, para manter a esperança do povo viva e segurar as pontas por lá. Não foi isso, Padre Celso? Foi, Daniela, assim, uma experiência assim inefável, imensa. Quando o Padre Chico sempre ele era um padre assim muito clássico, muito tradicional. Ele era catequista, ele abria a igreja, ele tocava o sino, ele botava o som. Ele era um padre, mas de um amor, de uma dedicação aos pobres, aos últimos. Uma coisa assim, a gente morava juntos, muitas vezes eu vi ele deixar o prato na mesa, porque chegava um recado que o delegado da polícia, que era um policial na época, estava espancando ou uma prostituta, ou um menino de rua, ou um pequeno lavrador. Ele largava o prato para ir à delegacia enfrentar o delegado. Quando, nesse intervalo dele, foi para a Itália, depois do atentado, foi se tratar, foi ver se Barcelona, foi ver se ele conseguia recuperar parte da visão, e não conseguiu, perdeu completamente a visão. Eu vi assim, e estava substituindo ele na administração e no zelo pelas causas lá, pelas coisas da paróquia. A quantidade de mulheres, assim, mulheres dos lugares assim mais pobres, né, de beira de estrada, mulheres da zona de prostituição, que procuravam informações, vinham até a casa paroquial e diziam para mim dessa forma: Celso, nós queríamos notícias do nosso padre, porque ele enfrentava fazendeiro, enfrentava quem quer que fosse, se tivesse uma pessoa sendo violentada, sendo abusada, sendo perseguida. Um homem, de fato, eu espero que esse processo dê certo e a gente possa ver o Chicão assim aclamado e posto como testemunha para a igreja do mundo inteiro. Um homem de uma dedicação e de um amor aos pobres, assim, absurda. Um homem que viveu amar e servir de forma encantadora. Né? Eu morei com ele 5 anos, isso marcou profundamente a minha vida. Sebes, o Sebi, o Bispo Tomás, o Chicão, leigos e leigas assim de uma santidade inacreditável. Né? O mundo ainda pode ser salvo. Porque tem gente boa demais no meio do nosso povo. Né, Celso, e as pessoas devem estar se perguntando por que o Daniel Gino convocou para uma quarta-feira à noite esse programa, chamando de Roda Conversa Urgente. Mas antes de a gente entrar no tema, as pessoas devem estar se perguntando quem é esse professor que está aí do lado. Professor Voltuí, quem que é você? Fala para as pessoas, se apresente aí para a gente iniciar a temática da nossa roda de conversa dessa noite. Daniel, obrigado por estar recepcionando a gente aqui em teu canal. Né? Para mim, uma grata satisfação estar aqui nesse programa. Eu sou filho de Itapuranga, né? Nascido em 1969, 2 anos depois que o Dom Tomás assume o seu bispado, né? E sou de uma comunidade rural aqui perto, chamada, hoje a gente chama de Campininha, na época a gente falava Fazenda Furnas, né? Mas hoje virou os nomes vão mudando, né? Então, a comunidade da Campininha. E lá, assim, minha mãe católica, né? Minha mãe da cidade de Goiás, né? Minha mãe veio da cidade de Goiás. Morou aí no município da cidade de Goiás. Meu pai de uma família de evangélicos, meu avô pastor, né?
da Assembleia de Deus, foi um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui em Itapuranga, né? Mas, e aí a gente começou a viver ali no meados dos anos 70, né, final dos anos 70, as comunidades eclesiais de base, né? Eu posso dizer que hoje, às vezes as pessoas me veem, né, eu tenho meu mestrado, doutorado, terminei um pós-doc, né, mas eu considero que a minha grande universidade foi ter tido a oportunidade de ser filho de camponeses, né, e conseguir viver essa experiência das comunidades eclesiais de base e continuar, eu estava ali falando antes da gente entrar aqui no ar, a minha vida acadêmica pesquisando os homens e mulheres do campo. E eu estou um pouco meio Paulo Freire nesse sentido, né? Se a gente quiser aprender alguma coisa, a gente tem que aprender com os camponeses, com os povos originários, né? Porque eles conseguem trazer para o centro do debate coisas que a gente não consegue ver, né? A importância da terra, das águas, a importância do outro. Isso que... então, assim, eu vivi muito isso, Daniel, né? Então, tive a oportunidade... Aliás, agradeço muito por ter tido a oportunidade de estudar em escolas públicas, né? Desde da minha... aliás, a minha primeira professora não foi escola pública, porque não tinha escola pública na nossa região. Foi os nossos vizinhos juntaram e pagaram uma professora particular para poder ensinar a gente as primeiras letras, né? E é isso muito me emociona, porque, de fato, a responsabilidade dos meus pais, né? Agradeço muito a eles, porque, de fato... E sempre assim, mesmo meu pai tendo um pai pastor da Assembleia de Deus, mas nunca nos obrigou a ir para esse segmento religioso, né? Mas eu me vi nas comunidades de base, né? Lembro das falas do saudoso José Cacheta, né, do Totó, seu Totó, que duas pessoas que marcam, não só ele, mas eu me lembro desses assim como imagem, né? O nosso querido Padre Isaac, que veio depois da expulsão do Ivo e do Marciano. Com 11 anos aí, né, o Padre Isaac? E o Padre Isaac, para mim, também é uma marca, como o Celso tem essa marca com o Padre Chico, né, eu tenho uma marca com o Isaac, né, a fala muito condensada, tranquila, né, mas de uma cobrança extrema para a gente falar, você como cristão, né, qual que é o teu papel? E ele conseguiu fazer isso numa sociedade, né, que, como historiador, eu assusto às vezes os meus alunos dizendo que a história se repete, né, e a gente se repete, né? Então, assim, um pouco a gente vive aqui. Então, eu sou professor da Universidade Estadual de Goiás, completando 30 anos, né, de formação de professores. Fui professor aqui na UEG, em Itapuranga, no campus, que o curso de História fechou, e hoje eu faço parte da UEG na cidade de Goiás, né? E faço isso com muita responsabilidade, porque é o dinheiro público que me formou, Daniel, da sociedade dos camponeses, né? Da lavadeira de roupa, né? Do cidadão que está aqui no dia a dia buscando vender sua laranja na porta do mercado, vender na rua. Então, esses caras nós é que pagamos, eles que pagaram a minha universidade, né? Então, eu sou muito grato. E, de fato, eu pertenço também à comunidade católica de Itapuranga, tento, de certa forma, exercer, né, um pouco essa nossa missão. A gente discutiu muito agora nesse encontro da Anunciação aqui, né, Celso? A missão profética, né? Não, profética de todos nós, né? E isso, para mim, eu até falei com o Silvio agora há pouco, isso deixou uma marca em mim, né? Porque, de fato, qual que é a nossa missão? E um pouco dessa missão minha aqui, né? Nossa, né? Junto com a família, com a minha esposa, com as minhas meninas, e do lado do Celso, que, para mim, é uma pessoa que tem nos ensinado muito, né? E aqui não é falar mal dos outros padres que passaram, você esteve aqui, sabe um pouco da nossa comunidade, né? Mas o Celso, ele coloca para a gente uma certa responsabilidade que nós temos que ter. Não é só ir à missa, né? No domingo assistir, sair tudo, não. A gente tem que pensar o papel que nós temos depois da missa, né? Lá fora, com os menos despossuídos, com os camponeses, como eu trabalho sempre com os camponeses, né? Com as pessoas que vivem situação de sofrimento, no mundo como a gente vive hoje, né?
de uma violência tremenda. Não é só a violência física, mas tem a violência psicológica, a violência sexista, né? A violência que vai do ponto de vista de você acreditar que o mundo melhora para você. Não, nós temos que destruir o que tem aí mesmo, né? Abra a porteira mesmo, né? Literalmente, para destruir isso. Então, assim, um pouco da minha trajetória. Sou pesquisador do mundo camponês, né? Tenho vários trabalhos publicados, artigos, né? E penso que eu estou fazendo pouco ainda pelos camponeses. Não sou eu que penso pelos camponeses, são eles que falam. Eu sempre costumo dizer isso. Ontem eu entreguei um livro sobre... Eu não sei se você, quando esteve, conheceu o Zé Lemes, um poeta popular da minha cidade. Okay. O professor Cláudio e eu conseguimos fazer um livro com as poesias dele, né? Publicar as poesias. Então não é um livro meu e nem do Cláudio, é um livro do Lemes, né? Das poesias dele. Ontem ele cantou para a gente aqui, né? Olha só. Eu fiquei muito emocionado ontem com a capacidade dele cantar, né? Inclusive cantou a música da Romaria da Terra, que a gente teve aqui em Itapuranga. Ele fez uma moda de viola, né? E cantou para ele. Então, um pouco isso. Esse é o professor Valtuir, né? Que estou aprendendo todos os dias. E com essa comunidade, com os camponeses, principalmente. Esses homens e mulheres vivem... Para mim, está sendo uma grande universidade. A minha pós-graduação, talvez o meu doutorado, o meu mestrado, são com os camponeses. Muito bem. Pessoal, hoje o nosso programa vai passar de 30 minutos, porque é muito importante o que nós vamos conversar neste momento. Quero pedir uma atenção especial a todos vocês que estão nos escutando para a gente ouvir o depoimento do padre Celso Carpenedo, para ele contar o que está se passando em Itapuranga nesse instante. Fundamental não só você ouvir, mas depois você também ajudar a divulgar esse programa às pessoas. Você está assistindo esse programa pelo Conversas de Paz e Esperança, pelo canal TV Causas da Vida e também o canal Frei Gilvander na luta por terra e por direitos. Já peço para curtir e compartilhar. Padre Celso Leonel Carpenedo, o que está acontecendo neste momento com a Igreja de Itapuranga? Pois é, então, com a fala do Valtuíra e também seu testemunho, a gente se dá conta de que esse lugar, a Diocese de Goiás, mas especificamente Itapuranga, viveu uma história de luta muito intensa, desde os começos, né, do povoamento aqui da região, né? Lutas assim importantes dos agricultores, dos camponeses. E a partir de Dom Tomás, a gente teve uma igreja atenta, uma igreja servidora, uma igreja que escutou, né? E uma igreja que quis contribuir, né, para que a caminhada desse povo se efetivasse, né? Então, muitas associações, muitas cooperativas, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o partido político, foi organizado assim a partir dos... Nasceram praticamente quase tudo dentro da sacristia da igreja, porque a igreja se abriu, né? Não era que era iniciativa da igreja, era iniciativa do povo, dos trabalhadores. E a igreja, atenta, abriu as portas para que os pobres, os últimos, os excluídos, os despossuídos de tudo, né? Os trabalhadores que viviam sem comer outro tipo de carne, a não ser frango e porco, né? Que as famílias pudessem comer carne vermelha, carne de gado, que não tinha. Isso é pouco tempo atrás. Em uma região de pequena agricultura, né? Então, eu nasci dentro como agente de pastoral e missionário, eu nasci dentro desse modelo de igreja que era a igreja coordenada por Dom Tomás Balduino, pós-Concílio Vaticano II, né? E aí, quando eu vim para Itapuranga, eu vim com essa expectativa, né, de poder dar continuidade a essa presença de uma igreja atenta à realidade do povo, escutadora, que incentiva o povo a caminhar, incentiva os pobres a fazerem o seu percurso, né, de libertação, de vida, né? E tentei, né, e tento com que toda máquina
paroquial, a máquina eclesial, esteja a serviço desse caminho, desse modelo de igreja, né? E agora, ainda mais, assim, avalizados, né, carimbados pelo Papa Francisco, né, pelo caminho sinodal que a igreja quer fazer, pela abertura da igreja para um evangelho de alegria, por uma preocupação com a natureza, com a ecologia, com uma economia diferente no planeta, com uma educação. Isso é Papa Francisco. Então as coisas se encaixam. Agora a gente sente uma reação de um pequeno grupo de católicos, assim, que não participam de nenhuma instância da igreja, né? São católicos na festa da igreja, na festa anual da igreja, que iam, né? E também de uma direita forte, poderosa, que nunca engoliu essa história de Itapuranga, né? Nunca engoliu a história de Itapuranga e nunca engoliu a história da igreja em Itapuranga, né? Dessa igreja de Dom Tomás. Então, já de alguns meses para cá, perdão, esqueci, o Valtir depois vai poder falar disso, a gente conseguiu emplacar, inclusive, um governo diferenciado na cidade. Mas isso é resultado de 50 anos de luta, né? E aí emplacar um prefeito que é filho de agricultores, um prefeito que é filho de lutadora, a mãe dele foi uma candidata a vereadora do Partido dos Trabalhadores nos anos 80, né? Lideranças assim de comunidades, né? E isso tudo provocou muita reação, né? Reação de uma direita assim, acomodada, numa direita exploradora, de uma direita que sempre esteve no poder. Perderam as tetas, né? Perderam, né? E aí acha que a culpa é do padre. Eu simplesmente escutei, me posicionei a favor, engrossei o caldo, mas o caldo já vinha, o movimento já estava estabelecido aqui há muito tempo, né? Agora estão querendo, a partir de cartas anônimas, a partir de denúncias num jornal local, a partir de notícias falsas na internet, me desmoralizando, tentam enfraquecer essa caminhada, essa luta, né? Então são católicos que se dizem católicos, um grupo muito pequeno, restrito, e a elite local que está, né, que tá vibrando com essa possibilidade, né, de botar um padre para correr, como já fizeram, né, na história, né, em Itapuranga. E assim, a gente tá ali sendo alvo assim, de um ataque sistemático, né, de pessoas que no anonimato, na noite, na escuridão, semeiam o joio, né? Semeiam a discórdia, semeiam a confusão. E o ataque não é só... a mim também, porque eu faço parte desse... É o ataque a esse movimento de uma igreja que quer continuar e ser fiel ao Evangelho, ser fiel à caminhada já de 60 anos, depois do concílio, ser fiel, inclusive agora, à batuta e à condução do Papa Francisco. Não, então... e aí o bombardeio assim está se intensificando, né? Contra mim, porque querem pegar, talvez, né, que acham que é a cabeça, né? Mas está em jogo uma caminhada de igreja, está em jogo uma opção do Evangelho, está em jogo o Evangelho de Jesus, né? Eu faço parte disso, né, como muitos de nós aqui, e estamos sofrendo com isso, né? Sofrendo muito, né? Bom, e não é que a gente tem muita solidariedade da nossa igreja, não. Aí a dor aumenta, né? Aí a dor aumenta, porque, né, nossa igreja nem sempre aceita essa caminhada, né? Então, estamos aí, sofrendo nessas esse bombardeio assim de pessoas que no anonimato semeiam a divisão, a discórdia e inclusive querendo me ferir, né? Não, eu sofro, sinto,
muito. Mas o que mais eu sinto é agressão à nossa igreja, agressão à caminhada do Evangelho, agressão à opção preferencial pelos pobres, agressão ao Papa Francisco, agressão ao Concílio Vaticano II. Né? Eu sou um homem de igreja, né? De igreja. Para mim, o bispo é o bispo. Dom Tomás ensinou isso para a gente. Né? A caminhada, ela é nossa. Né? Então socorro a nossa igreja paroquial, a nossa igreja da caminhada, a nossa igreja do Evangelho. Né? Nossa igreja quer ser fiel a Jesus. Né? É isso. Olha, e se vocês pegam o Google, jogam aí Padre Celso Carpenedo, vocês vão ver algumas falas do Padre Celso, que eu pergunto para você que está nos ouvindo. Diga que se isso que ele está falando não é o caminho que a igreja tem que percorrer. Se isso que o Padre Celso tem dito nas homilias, tem feito no seu trabalho pastoral, se isso não é o caminho que Jesus espera da igreja, que o Papa Francisco orienta para a nossa igreja. Por exemplo, eu abro aqui de cara, eu vejo aqui, em missa, padre critica deputados goianos que votaram a favor da lei do veneno. Era para falar a favor do veneno ou era para se calar diante disso, gente? Depois eu abro aqui no G1, vai aparecer aqui. Padre coloca a faixa na porta da igreja para lamentar... Cadê? Opa. Para lamentar mortes por coronavírus. Vidas importam. Em missa, padre critica a PL do veneno. Olha só, esse é o caminho de igreja que o Padre Celso, que eu e que você, certamente, que está nos acompanhando, acredita. Uma igreja que denuncia, uma igreja que se importa com a vida das pessoas, com a vida dos mais pobres, uma igreja solidária, samaritana. Esse é o caminho que esperamos da igreja. Afinal, você fica mais contente quando você vai à igreja e o padre vai te dar uma bronca porque você não foi à missa domingo, que vai para o inferno por causa disso? É isso que você espera da igreja? É isso que vai te consolar, te dar mais esperança, mais tranquilidade de espírito? Pelo amor de Deus, eu andei lendo aqui uma matéria de um jornal de Itapuranga que parece que é isso que alguns fiéis pensam que é o papel da igreja. Ficar alertando as pessoas para um processo alienante, um processo medieval, um processo de uma igreja que não faz as pessoas crescerem enquanto seres humanos, enquanto pessoas, filhos e filhas de Deus. Enfim, não vou fazer aqui também pregação, né? É a tendência. Mas eu gostaria de passar a palavra para o professor Valtuir, que é um paroquiano, é uma pessoa da comunidade, como vocês viram aqui a apresentação dele, é alguém que está, né, em Itapuranga desde quando Dom Tomás Balduino nasceu nesse período, né? Lá na década de 70, 69, né, ele disse especificamente, ou seja, quando ele era criança, fez a catequese dele, foi na década de 70, lá com o padre Isaías. Quer dizer, quando ele foi adolescente, jovem, crismou nessa paróquia, um filho da comunidade. Então, professor Valtuir, fala para nós a respeito dessas questões que está acontecendo em Itapuranga, no seu ponto de vista de paroquiano, de pessoa da comunidade. Daniel, olha só, eu penso que o que a gente vive, e aí talvez a gente precisa remontar um pouquinho a história da nossa comunidade. Eu costumo dizer que Dom Tomás, e com a Igreja da Caminhada, acabou que Dom Tomás foi convertido aqui também. Eu penso que houve uma conversão. Tomás já era um cara convertido pelas comunidades indígenas, os chamados povos, mas eu acho que ele foi convertido. E na medida que há essa conversão, há também a perspectiva de pensar que tipo de igreja nós temos que preconizar. Né? Qual é a nossa ação profética, usando uma expressão que você falou aí. Né? Então, aqui Itapuranga foi um eco nesse sentido. Aí eu vou usar um pouco da minha pesquisa, porque eu acho que é importante dizer isso. Uhum. Eu costumo dizer que a nossa organização social, política, inclusive de reivindicação, ela é anterior a Dom Tomás Balduino. Para você ter uma ideia.
Em 1954, ou seja, aí, 10, 13 anos, né, antes do Dom Tomás, nós já tivemos aqui uma associação dos lavradores do Xixá, viu, Daniel? Que, na verdade, contou com a presença nada mais nem menos que, né, de pessoas ligadas ao Partido Comunista, né, de sindicalistas como o Bailão, que é de Itaúsu, mas que veio para ajudar, tinha estudantes de medicina, né, tinha camponeses, era uma pleiade, né, muito legal isso, eu acho isso fantástico. Né? Então a gente demonstra que aqui você já tinha, né, a presença do Gregório Bezerra, para ajudar, inclusive, a fundar essa associação. Né? Então, assim, esses trabalhadores, eu costumo dizer os trabalhadores e trabalhadoras, e aí eu envolvo o campo cidade, né, já tinha uma história de luta. E com o apoio e com a dimensão que traz profética da igreja, e que eu acho que a conversão acontece nesse momento, porque a igreja consegue perceber que essas pessoas precisam, inclusive, do apoio, como o Celso disse, grande parte do que nós temos hoje em termos de movimento social, começando em 1964, você tem sindicatos trabalhadores, cooperativa, associações, rádio comunitária, a qual eu faço parte, e o Celso também tem um programa da igreja, mas eu sou uma pessoa que ajudou a fundar, né? A cooperativa de agricultura familiar, feira da agricultura familiar, que acontece todas as quintas-feiras, partido político, a luta pela saúde pública, o hospital né? O hospital do sindicato, a gente chamava hospital do sindicato. Aqui não existia hospital público, Daniel. Tínhamos 4 hospitais particulares. Quando os trabalhadores criam uma associação popular de saúde, o hospital a associação é posterior, mas o hospital do sindicato, a parte do sindicato, que nasce em 72, é o primeiro hospital que passa a atender as pessoas. Eu tenho vários depoimentos de pessoas. Nós gastamos uma safra inteira para poder tratar a esposa, o filho ou a si mesmo, porque ou morresse, né? Essa era assim. Então, assim, essa igreja se importou com isso. Foi essa igreja que acolheu. Foi essa igreja que disse, é esse o caminho. E nós vamos ajudar vocês. Então, essa perseguição que Celso sofre aqui, não foi só ele. Aí tem o Isaac, expulso em 75, o Ivo Poleto, né? Mas tivemos perseguição contra o padre Arcângelo, recebeu uma carta anônima, tal qual como o Celso, parece que foi a mesma carta, só trocou alguns, parece que foi, não sei, você foi expulso, você também sabe disso, né? Então, assim, de fato, mas o próprio padre Vilmar também, né? É bom que se diga, né? Então não foi só um ou outro, e agora a gente tem isso em relação ao padre Celso. Então não é estar contra o padre Celso, mas estar contra uma igreja, um modelo, sabe, de igreja que se preocupa com os pobres. Isso que o Celso falou, basta pegar os documentos da Diocese de Goiás, basta pegar, por exemplo, o que o padre Francisco, inclusive, preconiza, que essa é a missão da igreja, né? É uma igreja em saída, é uma igreja que precisa sujar de lama, precisa sujar de pó, né? Precisa estar abraçando o irmão e a irmã que estão combalidos, estão caídos. Então, essa, e a nossa defesa é essa, Daniel, de dizer, olha, esses ataques ao padre Celso não é um ataque contra o Celso, é contra mim, nessa história que eu vivi, e muitos outros amigos que eu tenho, que estão, inclusive, são agentes pastorais, né? Que estão ainda, hoje no nosso dia a dia, convivendo, e para você ter uma ideia, nós fizemos uma reunião rápida, é bom contar isso, né? Para dizer que a comunidade também está alerta. Nós conseguimos reunir 2 horas de articulação, hoje é até mais rápido, por essa questão do Zap. Nós fizemos uma reunião com 34 agentes pastoral aqui para poder discutir essa questão. Então, assim, é algo que... E as pessoas publicam uma coisa apócrifa, né? Sem nome. É de uma maldade extrema, de uma violência. E essa violência, evidentemente, pode, né? E aí a gente está reagindo, e aí agradeço a você de colocar esse canal à disposição da comunidade católica daqui do município de Itapuranga, e que pertence à Diocese de Goiás,
Porque nós temos aqui em Itapuranga, hoje nós temos mais de 4 mil propriedades rurais, Daniel. Qual município tem em Goiás hoje? Nós só perdemos para a Terra do Geraldinho, que eu esqueci agora o município, né? Mas uma agricultura familiar, um município que consegue... Né? Não temos uma grande indústria, mas nós geramos vida, geramos muito alimento, né? Eu acho que isso é a pujança. E aí tem esse trabalho, essa militância social, política e econômica dos camponeses e dos trabalhadores do campo e cidade. Não dá para a gente falar só dos camponeses, é campo e cidade, né? Então, eu queria só reforçar isso, porque eu acho que é importante a gente ressaltar isso, Daniel, porque, de fato, é uma luta de todos nós. Você que falou aí muito bem em relação, você viveu um pouco essa experiência e com certeza acompanha isso atento, né? Nós temos outros amigos que estão assumindo essa causa, né? Para que a gente possa dizer, olha, não é esse negócio, nós temos que parar com isso, nós não queremos novamente uma história que se repete como aconteceu com Marciano e com o Ivo. Por quê? Porque nós estamos defendendo um projeto de igreja que criou... Eu fiz agora no final... já estou contando de novo minha parte mais teórica aqui, de acadêmica, mas eu fiz uma genealogia do movimento popular aqui na cidade de Itapuranga, Daniel, agora, inclusive uma árvore genealógica, né? Para você ter uma ideia, são mais de 30, acho que são quase 30 entidades e trabalhos que foram feitos a partir desse projeto que nasce Sociedade da Vaca, que o Celso falou aí da questão da carne vermelha, mas nós temos uma Sociedade da Vaca aqui, né? Nós tínhamos quase 20 associações de pequenos produtores, hoje são 10 ou 11 somente, né? Mas você tem uma cooperativa de agricultura familiar que hoje tem um trabalho fantástico no nosso município, tem um Partido dos Trabalhadores, nós temos, pela primeira vez, nós somos emancipados em 1953. Nós conseguimos eleger, depois disso, agora, há 4 anos atrás, um prefeito que tem esse perfil popular do Partido dos Trabalhadores, que foi o Paulinho e o Paulo Horta, que é um médico aqui nesse primeiro mandato. E agora conseguimos reeleger e vencer novamente esses grupos dominantes. Uma reeleição dura. Eu me lembro que quando eu estava aí em Itapuranga, a gente só tinha 2 vereadores do PT, né? Das causas populares. Nós tínhamos era um dentista chamado Eli Pinto. Isso, e Augusta. E a vereadora Augusta, que era uma trabalhadora do campo, né? Perfeito. Combativa, inclusive fez todo um trabalho de denúncia ao prefeito Tito Coelho na época. Eu lembro que a gente estava junto com ela ali, né, apoiando ela na Câmara de Vereadores, ela apoiou a gente aí numa ocupação também lá em Itoraí. Naquela ocupação, tinha... nós chegamos lá, tinha 53 famílias com 3 abóboras na margem do Rio Uru, estava um período chuvoso, descendo aquela água lamacenta, era o que o pessoal tinha que comer. E rodeado de jagunços, né? A gente rompeu a cerca, entramos lá, a gente contou com o apoio da vereadora Augusta para conseguir dar solidariedade a esses companheiros e companheiras do MST, uma ocupação aí antiga, lá perto de Itoraí. Sim, eu lembro. Muito difícil sim a luta. Aí, rapaz, é um monstro. Você acha que a cidade de Itapuranga, a terra do Maracujá, que assim chamava a época, e não tinha tantos problemas, conflito de terra, mas é sério, é muito grave. As pessoas não conhecem o que passa no interior desse nosso país. E a minha solidariedade, viu, Padre Celso, é você que está resistindo nessa luta, ao prefeito, eleito e reeleito, e a você, Vantuí, que tem assessorado também essas lutas. Pode continuar, Vantuí, porque realmente remeteu à história. Claro, Daniel. Não, ótimo. Assim, eu só queria concluir dizendo isso, né, Daniel, que na verdade a gente faz a gente tem, inclusive, nós fizemos a resposta, nós tivemos o direito de resposta no jornal e vai ser publicado agora, infelizmente, um mês depois, né, porque o jornal só é mensal, e aí a gente considera que o estrago está feito, mas a gente já inclusive encaminhou
esse texto para ser publicado na próxima edição, que sai agora no final de janeiro, né? Mas a gente quer intensificar isso, porque, de fato, a defesa do Padre Celso não é só a defesa do Padre Celso, é a defesa da comunidade católica, porque tem gente batendo palma, né? Então agora deu uma cisma. Não, estamos cada vez mais unidos, é bom que se diga isso, né? As comunidades do campo e da cidade, as pastorais, né? Claro que nós temos irmãos que não entendem esse processo, estão preocupados, talvez, em manter a gente no status quo, né? Não, para que isso, né? E tem um detalhe que eu costumo dizer, essa igreja criou a perspectiva de ouvir, mas também deu a oportunidade das pessoas falarem. Eu sou historiador, posso dizer isso. Na história desse país, eu sou professor de Brasil, da República, eu falo para os meus alunos, olhem quem compõe o Congresso Nacional, o primeiro Congresso Nacional, lá em 1898, com a instalação da República. São os mesmos que estão hoje no Congresso Nacional, Daniel. Presença de mulher irrisória. Quando tem, ainda são achacadas. Né? Estão lá. Se a gente fala hoje da bancada da Bíblia, da bala e do boi, esses caras são os... Se você depois tiver fazendo isso, você que mora em Brasília, faz um esforçozinho, né? E os ouvintes que estão aqui assistindo a gente, façam um exercício para vocês verem. Onde estão as representações dos trabalhadores, dos camponeses, né? dos operários? Cara, então, assim, de fato, a gente tem que dizer isso. Então, essa é uma luta nossa, né? De uma igreja profética, que está nos anais da igreja. Qual que é a missão da Diocese de Goiás? Né? É estar ao lado, no meio e em volta com esse povo trabalhador, esse povo que vive uma fé, assim, fantástica. Eu cito mais uma vez aqui o Lemes, né? Ontem ele cantou assim com a alma. Você viu, o cara é uma pessoa... Gabriel. Assim, queria estar aí para ter participado desse momento. E assim, permita só, para encerrar minha fala, eu sei que a gente, o professor começa a falar e a coisa, mas eu queria só ler um trechinho da poesia do Pablo Neruda, tirado de um livro dele chamado As Uvas e o Vento, que é um livro de poesia publicado em 1954. Eu quero só ler. Chama-se Anjo, ó camarada. Guerreiro solitário, anjo de todas as latitudes, apareces talvez nas sombrias cavidades da mina, quando a repressão e a fadiga vão dobrar teus braços e levanta tuas asas minerais como escudo. Então, eu não vou ler o poema todo, porque eu sei que tem limite do programa, mas só para deixar essa mensagem. Obrigado. Pois bem, é importante, Vitor, essa mensagem, essa poesia que realmente, de certo modo, conforta o coração e nos impulsiona a uma ação enérgica, uma ação solidária, uma ação de responsabilidade comunitária, que, como você bem disse, atacar o Padre Celso nesse momento está atacando a mim, Daniel Gino, está atacando você, professor Vantui, está atacando toda e qualquer pessoa que participa da igreja, que acredita no Evangelho de Jesus Cristo, que acredita na proposta do Papa Francisco. Portanto, este é um momento de extrema e ampla solidariedade, que nós não devemos nos calar. Eu queria, então, deixar aqui que o Padre Celso desse sua mensagem, sua palavra final do nosso Conversas de Paz e Esperança urgente de hoje, e o Vantui também pudesse aí concluir as suas últimas palavras, e já convidando as pessoas para que divulguem bastante esse programa. Padre Celso. Então, muito obrigado por esse espaço, né, Daniel? Obrigado por todos os amigos que aí nos escutarão, né? Eu quero dizer que a gente não perca jamais a esperança, né? O Papa inaugura esse ano um jubileu assim do esperançar, né? Mas que seja assim motor da gente, não perder a esperança, não desanimar, não ter medo,
confiar e saber que a gente está no caminho certo. É o caminho do Evangelho, é o caminho do batismo de fogo, que pode não ser fácil, né? Eu não tenho medo, não tenho receio, não, mas gostaria que a gente pudesse defender esse caminho, essa igreja, essa caminhada do nosso povo, porque é fundamental para a felicidade da gente, das pessoas, dos últimos, e a salvação da nossa casa comum, que a gente precisa defender e lutar para que ela nos aguente dentro dela, para a gente ser feliz, para a gente amar e servir. Muitas bênçãos do Deus da vida, assim, para todos e todas vocês. Obrigado. Professor Vantuir. Daniel, prazer revê-lo, e neste canal agradeço demais aos nossos queridos ouvintes, né, que estão nos assistindo nesse momento, né, e que a gente possa, né, continuar essa missão de uma igreja profética que esteja ao lado e no meio do povo, né? Eu penso que isso é importante para a gente. E aí é que está a nossa missão, né, como paroquiano, como cidadão que pertence a um serviço, né, tem uma função essencial, né, nessa igreja da caminhada, né, e que essa caminhada seja uma caminhada realmente em prol da nossa da vida, né, do esperançar, como disse o Padre Celso, de esperançar no sentido de respeitar o outro, respeitar os diferentes, e acima de tudo, né, que a gente possa ter esse Deus da vida, que é acolher principalmente a todos, indistintamente, mas principalmente aqueles que mais necessitam. Então é isso. Obrigado e parabéns pelo teu programa, e que Deus abençoe a todos nós. Essa foi a roda de conversa urgente desta quarta-feira, que eu convido vocês a divulgarem e ampliar essa divulgação em solidariedade à Igreja da Caminhada, ao Padre Celso Carpenedo, por esse episódio de perseguição, que eu tenho certeza de que ele vai sair vitorioso, todos nós sairemos vitoriosos nessa resistência popular em defesa de uma igreja povo de Deus, uma igreja Concílio Vaticano II, de uma igreja da Diocese de Goiás. Grande abraço, Celso Carpenedo, Vantuir e a todos que nos acompanham. Muito obrigado. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.